Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um domingo para o nosso estudo do Evangelho, de forma sequenciada. Eu sou Michele, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, atuo no setor de atendimento fraterno e no setor doutrinário. O nosso tema de hoje será o sacrifício da própria vida, mas antes de começarmos o nosso breve estudo, vamos fazer uma prece para a gente se sintonizar com esse momento, acalmar os pensamentos, estarmos no aqui e agora de forma presente. Então, vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais que tão amorosamente prepararam todo esse ambiente para que possamos realizar os trabalhos desta tarde. Abençoa-nos, Senhor, todos que aqui estão sintonizados neste momento. Envolve-nos com a Tua paz e dai-nos a sabedoria necessária para falarmos, Senhor, o que é preciso para que toque o coração de cada um que esteja agora ou no futuro nos escutando. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos abordar o sacrifício da própria vida, que é o item 29 e 30 do capítulo 5. Como esse capítulo é um dos capítulos mais extensos do Evangelho segundo o Espiritismo, então nós ainda estamos estudando ele e encerraremos no próximo domingo. Kardec faz duas perguntas que são respondidas por São Luís, que são: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar-se útil à sua morte? Essa foi a primeira pergunta. E a pergunta número 30, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, eu já deixo aqui essas duas perguntas para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Sempre que a gente estuda, o tema do suicídio, vale a pena, antes de qualquer coisa, a gente fazer um adendo. Um adendo, se você está se sentindo, por algum motivo, angustiado, sem esperança, sem perspectiva de vida, em algum momento passou pela sua cabeça, a ideia de tirar a própria vida. Lembre-se sempre que existem nos centros espíritas, se você não quiser ir à nossa casa, existem outras casas espíritas, agora já no formato presencial, e vários dias na semana, como por exemplo no GPEC, e o atendimento fraterno. É um atendimento de forma sigilosa, nada do que será dito ali será compartilhado em nenhum momento. E é um local de escuta, onde você pode estar desabafando, estar buscando algum rumo, alguma solução, algum acalento. E se você não se sentir confortável de ir ao atendimento fraterno, lembre-se sempre que existe o CVV. O CVV de número 188 é uma ligação gratuita, funciona 24 horas. E pode ser feita a qualquer dia, do dia ou da noite, também de forma anônima e também com escuta não diretiva. Se você quiser só ligar sem falar nada, inclusive, será muito bem acolhido. Dito isso, meus irmãos, vamos ao nosso texto, ao nosso estudo de hoje. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sacrifícios da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência, diz São Luís. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. E isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria.
O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito na ação. Diz no São Luís, Paris, 1860. Então, o que Kardec traz aqui nessa questão é justamente aqueles casos daquelas pessoas que estão desesperançosas, estão sem objetivo e por algum motivo resolvem, por exemplo, se voluntariar para ir à guerra da Croácia, ou muitas vezes, né, as pessoas têm profissões de risco, como por exemplo são policiais, e vão para a linha de frente, para a linha de combate, sem o colete salva-vidas. Isso seria uma forma de você estar pensando, entre aspas, que está dando um fim útil à sua morte. Mas não existe fim útil para a morte, né? Se nós estamos aqui nesse momento encarnados, é porque nós temos um propósito com a nossa existência, com a nossa vida, e não com a morte, né? Porque qual é o propósito disso, de você se sacrificar voluntariamente? Sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, o que nós fazemos, a gente vai ter que responder para nós mesmos, não importa o que a outra pessoa vai achar. Ah, que foi lindo, que foi maravilhoso, que foi bravo, foi heróico. Mas para nós, lá no fundo, nós sabemos que nosso desejo não era esse, não era ajudar o outro. O nosso desejo era dar fim ao próprio sofrimento, porque quem se suicida não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, com o sofrimento. Só que dessa forma, desse aspecto que Kardec coloca aqui, ele acha que se ele acabar com esse sofrimento, se ele der cabo da própria vida, com uma forma heróica, salvando outras pessoas, isso vai amenizar de alguma forma, né, o sofrimento, sei lá o que ele pensar, né? Mas São Luís responde terminantemente que isso é uma ideia ilusória. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa, ou seja, ele morreu em vão. Isso nada mais é do que um suicídio intencional, e ele vai responder como tal. A gente vê no livro Missionários da Luz, no capítulo de intercessão, capítulo 11, para quem quiser ler depois, né? Raul, depois de passar a vida inteira com remorso atroz, né, por um crime que ele havia cometido, ele se suicida. E nesse ato suicídio, ele simula um crime, um assassinato. Ele dá um tiro no próprio peito e consegue jogar a arma fora. Então as pessoas ficam na dúvida se foi um suicídio ou se foi um assassinato, porque ele não queria que os filhos, que a esposa, né, sofressem com esse rótulo de que o marido foi um suicida. Mas para a consciência dele, para a evolução dele, nada mudou. Ele foi simplesmente um suicida e passa por caminhos assim atrozes, né? Ele vai para zonas assim de seres extremamente inferiores. Então aquilo ali, como ele se matou, como ele deixou de se matar, não mudou em absolutamente nada em relação ao pós, né? Porque a grande ilusão do suicida é que ele vai terminar com o próprio sofrimento. Mas é uma ilusão, como diz Divaldo, é uma porta que não dá em lugar nenhum. Por quê? Porque quando a gente, né, se dá conta, a gente vê que a situação continua exatamente igual, nada mudou. Né, com a agravante de que aquelas sensações, aquelas sintonias, né, aquelas companhias que a gente carregou com a gente no ato do suicídio, elas estão todas lá. E sem a veste carnal, sem o corpo, né, as sensações muito mais ampliadas, né? Então tudo aquilo que a gente sentia encarnado, a gente vai continuar sentindo, né? Só que de forma mais ampliada. E Kardec nos traz a questão 30, que diz: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte,
não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E neste caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Novamente é respondida essa questão por São Luís, Paris, 1860. Então, aqui fica muito claro o cerne de tudo que a gente está discutindo aqui, que é a intenção. Se eu não tenho em nenhum momento a intenção de me matar, obviamente que isso não será considerado como suicídio. Mas é aqui que entra essa palavrinha do título do nosso estudo, sacrifício. O que é sacrifício? Eu me doar em função de alguém, com devotamento e abnegação. É aquela mãe, por exemplo, que recebe um diagnóstico de um câncer agressivo e está grávida. E ela, no íntimo dela, ela decide pela vida do bebê. Isso não é jamais considerado um suicídio. Ela abre mão do que ela poderia estar vivendo, além do que já estava, né? Se ela tivesse realizado todo o tratamento de quimioterapia, de cirurgia, né? E pusesse um término à vida desse feto, dessa criança. Mas isso ela faz por amor. Então isso não é um suicídio. E como está dito aqui, não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Quem garante que a misericórdia divina não vai salvá-lo? Isso aí a gente não tem como prever, né? A medicina, como eu sempre digo, não é sempre nem nunca. Não existe receita de bolo. Então a gente nunca pode dizer assim, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Porque cada indivíduo é único e cada um tem o seu planejamento reencarnatório. Mas a gente não pode dizer, por exemplo, aquele pai que se atira na frente de um carro para salvar a vida de um filho, né? Ele fez isso por amor. Nenhum momento passou pela cabeça dele o ato de se sacrificar. E quem foi o ser que já passou pelo nosso planeta, que deu o maior exemplo de sacrifício por nós, senão Jesus? Ele veio com esse planejamento para nos dar o exemplo. Então, de forma nenhuma, alguém que, entre aspas, se sacrifica, né, por nós e perde a vida nessa empreitada, poderá ser considerado um suicídio. É isso, é um suicida. É isso que São Luís está dizendo aqui. Só lembrando as questões, né, do Livro dos Espíritos que estão associadas a esse texto, que é a 944. Tem o homem o direito de dispor a sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, não importa se você se suicidou, né, para bem de outras pessoas, mas o que importa é que o suicídio voluntário não é aceito, né, pela lei de Deus. Deus deu a vida a nós. Então, só Ele tem o poder de tirar. A gente não tem esse direito. Não, e 951 também está associado ao que a gente leu aqui agora, no Livro dos Espíritos. Quem quiser anotar para ler depois. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, novamente essa palavrinha, intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem o orgulho de manchá-lo. Só o desinteresse, né, a abnegação, a resignação, torna meritório o sacrifício. Então, quando eu não tenho interesse naquele ato. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento, que ele diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o homem faça à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade, é a caridade moral. É quando eu abro mão de uma coisa que me é mais cara, que é a minha própria vida, por outra pessoa. E muitas vezes pessoas que eu nem conheço, porque é um ato instintivo. Às vezes você vê uma criança em perigo, você vê uma pessoa se afogando e você, como exímio nadador,
não pensa duas vezes, se atira para salvar essa pessoa, como a gente já viu situações, a professora que entra na sala em chamas para tentar salvar os alunos, ou que faz de escudo humano quando um atirador invade uma escola. Muitas vezes aquelas crianças não têm nenhum vínculo, ela não é parente, não é filho, não é nada, mas o ato instintivo de se doar em função do próximo. É isso que ele está falando aqui. Ora, sendo a vida um bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado, o que ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre o sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Isso aqui é interessante, porque, por exemplo, né, muitas vezes Divaldo conta uma história de que uma senhora, ela o procurou porque tinha perdido o marido, perdido o filho num acidente muito trágico. E ela queria, uma senhora muito rica, né, saudável, não era idosa, tinha uma condição física muito boa. E ela procura Divaldo porque ela queria dar cabo da própria vida. E aí Divaldo propõe a ela: já que sua vida não importa, não tem valor nenhum, você quer terminar com ela, me dê para mim sua vida. E ela tomou um susto, né, diante daquela colocação dele. E aí ele coloca, né, então venha trabalhar aqui comigo, dê a sua vida para mim, já que ela não tem valor. Não importa mais daqui por diante o que você faça dela. Então venha trabalhar comigo. E essa senhora passou a trabalhar, né, com ele, no serviço voluntário, na caridade, e ela conseguiu transformar toda aquela dor, todo aquele desespero em amor ao próximo. Então ela tornou a vida dela útil, né? Justamente isso que o livro dos Espíritos, os Espíritos estão respondendo aqui para Kardec na questão 951. Você deve refletir se sobre sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então, será que se eu morrer naquele momento, mesmo que seja para salvar outra pessoa, vai ser mais útil do que eu ter o resto da minha vida, 20, 30 anos, me doando ao próximo, realizando a caridade? É isso que ele coloca aqui, né? E concluindo, eu tinha separado um textinho aqui, né? De Kardec em O Céu e o Inferno, que ele coloca sobre esse assunto. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração desta lei. Sujeita-se, pois, às suas consequências. Bem, meus irmãos, nosso tempo terminou. Eu deixo aqui essas breves reflexões sobre um tema tão importante. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Vamos encerrar esse nosso momento de estudo, de reflexão, com a vibração, sintonizando mais uma vez com os benfeitores espirituais que tão amorosamente coordenam os trabalhos desta casa no plano maior. Vibremos por cada um aqui presente nesse estudo. Vibremos por cada trabalhador desta casa. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta, por nossos queridos familiares que estão neste ou no outro plano. E que possamos ter uma semana produtiva e abençoada no bem. Que assim seja. Muita paz. Obrigada.